Sejam bem-vindos a mais um programa Condomínios e Soluções, onde tratamos de assuntos ligados à vida condominial. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber nossas novidades. Bom, pessoal, o tema de hoje é violência doméstica. É um tema um tanto quanto polêmico e que traz bastante novidades para a gente, não é mesmo, Walter? Verdade. Importante que a gente que está no estado de São Paulo, né? Talvez para o resto do Brasil nem tanto, mas no estado de São Paulo virou lei, a lei 17.406, que vem do PL 108 do professor Kenny, meu conterrâneo lá da Baixada Santista, né? Meu vizinho de Santos. O professor Kenny colocou o PL 108 para que os condomínios sejam obrigados a denunciar a violência doméstica. Então você tem que ficar atento a essa lei, virou, o governo já sancionou, dia 15 de novembro. 16 de novembro. 16 de novembro ela entra em vigor. 16 de novembro entra em vigor, mas ela foi promulgada 15 de setembro. 15 de setembro. Dia 11 de agosto eles votaram na Câmara, né, de São Paulo e referendaram o projeto de lei do Kenny. E aí agora é lei. O que aconteceu de novidade em relação ao projeto que ele colocou são só 5 artigos, sendo que os dois principais é que o condomínio, o síndico, né, na realidade, é obrigado a denunciar nos órgãos competentes a violência doméstica ou indícios de violência, tá? Não somente se tiver um indício de violência, o condomínio já é obrigado a fazer essa denúncia. Nos órgãos competentes, nos órgãos da Delegacia da Mulher, e o governo Dória vetou, que é uma situação importante, era a multa, né? Porque o artigo 3º contemplava uma sanção ao condomínio caso não houvesse uma denúncia. Apesar de não ter a multa, podemos... Você nem corre na infração à lei, né? Pois é, e para entender um pouco mais da complexidade disso, trago um caso real que aconteceu num dos condomínios que a gente atua, onde um casal estava brigando próximo à garagem, né? Onde eles acabaram saindo em vias de fato, o marido bateu na mulher, que caiu sobre carros, enfim. Então é uma situação bem delicada, onde a gente, a partir de agora, né, nós seremos obrigados a atuar, né, correndo o risco de se envolver numa questão totalmente pessoal, né? Porque hoje esse casal, por exemplo, briga hoje e amanhã eles estão juntos de novo. E aí como né? é que fica? E aí como é que fica essa questão? Queria entender do Maurão aí que ele entende sobre isso. Maurão? Então, esse caso que você pegou, Gustavo, ele é um caso até mais fácil, porque ele aconteceu na área comum, você tem imagens, quer dizer, fica muito mais tranquilo para você ou para qualquer um como síndico ter a base da denúncia. O problema é que a lei ela também entra na questão do indício. Indícios de violência doméstica, quando ele acontece dentro da unidade, fica muito difícil. Mas o que é um indício? O indício, a princípio, são coisas... barulhos, Exato. ou Gritos de um casal. Gritos. Já pensou se você se confunde lá na hora, né? Sei lá, tá acontecendo né? Uma festa. Como vai diferenciar o tipo de né? grito, né? O italiano lá conversando, falei, pronto, agora eu denunciei, né? Tô brincando, mas assim, de uma forma bem lúdica, né? E o que é importante a gente colocar também é que não é só uma violência do homem contra a mulher. Isso entra também na questão de violência de gênero, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, até mesmo a violência contra o homem. Tá? Porque Então, também, o homem não foi citado. Não, mas adolescente, crianças, idosos. A questão da violência doméstica, o que muda é o desenrolar. Quer dizer, uma vai para o lado da Maria da Penha, a outra vai para uma outra legislação já focada na questão da violência. Agora, o que eu vejo é, por exemplo, o Poder Executivo centralizou, ele tirou a questão da multa, isso automaticamente, por um lado, tá tirando do condomínio a responsabilidade. Não tá. A gente tem sim que denunciar e não é só uma obrigação do condomínio, é uma obrigação do condômino também. É uma coisa que é muito importante a gente colocar e conscientizar a toda a parte da fixação, da divulgação da legislação e tudo mais, é colocar essa responsabilidade nas costas do condômino também. Mas, Mauro, eles tiraram do texto, né? Não, então, na lei... Foi retirado do texto essa questão do morador, né? Não. Então, na lei está dizendo que o síndico e ou administradores são obrigados a fazer a denúncia. Não fala em relação... Fala mais não, mas fala da divulgação. Fala da divulgação, sim. cartazes, Temos que placas. fazer isso. Isso é uma coisa que a gente já tem que fazer, já tem que se preparar para isso, foi bem lembrado, porque o artigo 2º da lei diz que o condomínio tem que divulgar essa lei, divulgar para as pessoas, porque assim,
como que o síndico vai saber que há um problema? Muitas vezes é o seu vizinho que vai falar para o síndico. Exatamente. Então essa parte segunda do artigo 2º da lei é muito importante, porque a gente pode ser pego pelo fato de não divulgar. O morador pode falar assim, eu não sabia, não estou sabendo nem que a lei existe. Então nós temos que fazer a divulgação, foi bem lembrado pelo Mauro. E eu ia até um pouco mais além, Walter, porque, por exemplo, essa questão da divulgação, ela indiretamente, ela joga a responsabilidade para o condomínio, não é isso que eu estava querendo dizer. Sim. Porque hoje, se você tiver um caso de violência doméstica, o vizinho fala assim, quem tem que se virar com isso é o síndico. E a gente não está sabendo, ocorreu a violência e tudo mais, a gente vai ser penalizado. Quer dizer, a gente só pode ser penalizado, a gente só pode ser considerado infrator a partir do momento que nós somos informados de alguma coisa, ou seja, a gente não precisa obrigatoriamente investigar se está havendo uma violência doméstica, quer dizer, qualquer condômino tem a obrigação de nos denunciar, de chegar para a gente e falar, está acontecendo isso, isso e isso, e a partir daí a gente tem 24 horas para fazer os trâmites. Eu estava até lendo aqui, porque assim, eu falo que a gente não precisa ter vergonha de ler, porque nós somos síndicos de vários condomínios e não conseguimos decorar a convenção de todos eles, ainda mais projeto de lei, ainda mais lei, né, sancionada. E eu estava lendo aqui, e justamente em cima disso que você falou, são 24 horas após a ciência do fato. Exato. Como que você vai ter ciência do fato? E independente se somos síndico profissional ou síndico morador, né? Se você, mesmo você morando no condomínio, pode ser que naquele momento você não esteja ali. E aí, se ninguém passar nada para você, ou seja um funcionário, seja um condômino, você vai ter que ter ciência do fato para poder denunciar. Mas enquanto isso, por isso que você falou, bem lembrado, o morador é peça primordial, fundamental nesse processo, porque ele vai se vê que é uma situação muito delicada pra gente, né? Porque a gente sempre falou, o síndico não tem poder de polícia, né? A gente não tem mas a gente poder. Vai fazer só a denúncia. Então você vai ter que fazer a denúncia, saber como fazer essa denúncia e com que base, para você se proteger, na verdade. Agora a gente tem que ter ferramentas de proteção. Então, essa questão de indícios, né, ficou muito vago, né, ficou uma coisa muito no ar, a meu ver, né, indícios de violência. Você vai falar assim, eu estou denunciando o indício de violência no prazo de 24 horas. Não, mas às vezes uma briga, uma briga, de repente, briga de casal, tu sabe como é que é, as pessoas gritam lá e vou te matar, não quero mais te ver, coisas desse tipo, que quando o vizinho ouvir passar para o síndico denuncia. Na pior das hipóteses, os órgãos competentes vão chegar no condomínio, não aconteceu nada. Ou na melhor, né? Vão até corrigir. Na melhor das hipóteses, o condomínio vai chegar lá, os órgãos competentes vão chegar lá no condomínio, seja a polícia, seja a delegacia da mulher, e vai constatar que não tem nada. O pior é você... será que é uma briga? Será que não é? Será que é um indício? Será que não é? Aí não faz a denúncia e acontece uma coisa pior. Aconteceu em São Vicente, não era nem... Desculpa, Gustavo. Não era nem briga entre casal, mas um vizinho matou uma mulher com um soco. Caramba. Ele deu um soco nela, ele perseguiu ela. Qual o motivo? Por que aquilo aconteceu? A gente não sabe. Mas ela estava saindo para trabalhar e... pelas imagens que a gente assistiu, ele segue ela, quando ela estava próximo da caixa de correio, como se fosse pegar uma carta, alguma coisa, ele vem dar um soco nela, ele matou ela. Né? Então, e as câmeras estão filmando aquilo. Então, mas olha o grande problema, né? A gente convive aí em vários condomínios, a gente conhece, né, vários moradores, ouve dizer várias coisas, e tem moradores que têm um tom de voz alto, né? Tem um hábito de uma relação, digo, abusiva com a mulher e vice-versa. A mulher xinga o homem xinga a mulher. Então, mas só que eles vivem daquele jeito. Exatamente, isso é normal para eles, né? Então, até quando isso... Porque quem está do lado, o vizinho pode achar, não, tá tendo um episódio de briga doméstica. E não é, porque o cara, vai você para aquele lugar, vai você para aquele outro lugar. E isso é normal para alguns casais. Não que seja certo. E é essa que é a grande questão. Aí você vai entrar para fazer uma denúncia, né, e de repente os moradores podem se voltar contra você e falar, não, esse aqui é problema nosso, ninguém tem nada a ver. Eu concordo com você, Gustavo, que eu acho que em alguns pontos a gente vai passar até aumentar o nosso risco. Porque uma vez que o cara brigue e a denúncia não seja a melhor das situações, sim, para o casal, pode não ser para nós, porque o cara pode pegar uma birra da gente e querer ir atrás.
Mas eu acho que uma grande situação que todos nós, e aí não somos só nós síndicos, eu generalizo mesmo, a gente precisa começar a se acostumar e a entender que o mundo está mudando. Sabe, a questão do casal que para eles é normal isso, eles precisam se conscientizar que isso não pode mais ser normal para eles. É que nem a história de racismo, de homofobia e uma série de coisas. Pô, quando eu era criança, era normal eu ser chamado de gordo e chamar um dos meus amigos de negão. Hoje, se alguém me chama de gordo, isso é bullying, isso é gordofobia, e se eu chamo ele de negão, eu estou preso por racismo. Então, a questão da violência doméstica e a questão do comportamento das pessoas, as pessoas que abusam, que saem, que estão fora desse padrão social estabelecido hoje em dia, elas têm que se adequar. Porque a gente, como síndico, vai ter que cumprir a lei. A gente vai ter que denunciar. Se está xingando, se está falando, se está ameaçando, se está... Infelizmente, sendo normal ou não, a gente vai ter que denunciar. Óbvio que se a gente também receber. E um outro ponto só que eu queria complementar, antes de te passar a palavra, Nivé, aqui, a gente precisa também ter muito cuidado no treinamento e na orientação aos funcionários. Exatamente. Porque muitas vezes é o porteiro que vai receber uma denúncia. Tu vê que a gente sempre fala em todos os programas e a gente volta nessa situação do treinamento, né? Dos funcionários. Do treinamento. Porque são eles que estão no dia a dia dentro do condomínio. E sem falar que esse povo também gira, né? Uma hora tá, outra não tá, é turno. Então a gente tem que treinar muito essa equipe, né? E nós estamos falando muito de marido e mulher, né? Mas tem a questão da criança, né? Pai e mãe com filho, filhos com pai idosos, então são muitos detalhes. Então acho que é uma situação muito delicada realmente. E essa parte do treinamento que foi colocado é o X da questão, porque o síndico não vai estar presente lá naquele momento, né? Como foi dito, ou é o próprio vizinho, ou é o funcionário, o porteiro que está ali. Vamos imaginar um prédio pequeno, né? Que o síndico vá lá uma vez por semana. Quem está presente lá no momento? É porque aqui no estado de São Paulo, assim, virou lei. No resto do Brasil ainda não. Pode ser que isso em algum momento vire uma lei. Tem uma lei tramitando no Senado e na Câmara Legislativa. Uma lei federal sobre essa situação. As pessoas estão preocupadas com essa coisa da violência doméstica. Mas antes da lei, né, que não entrou em vigor ainda, tem os 60 dias, né, como o Mauro falou, 15 de novembro, né? 15 de novembro. Já era dever do cidadão, né, como pessoa, denunciar uma violência, porque você pode estar evitando um mal maior. Aquele caso antigo, acho que foi em Santa Catarina, que o rapaz jogou, pelo menos... No Paraná, pelo menos foi condenado, né, de que tem jogado a moça pela janela. Ele andou o elevador todo socando ela, ele socou ela na rua. Onde estava o funcionário, de repente, que não estava... Ou ele tinha, não sei se ele também tinha acesso a todas essas câmeras, de repente não tinha. Exatamente. Né? Mas pelo menos a dos elevadores, eu acredito que o porteiro tem essa imagem. Então, muitas vezes a pessoa ficava com medo de denunciar. Vou denunciar, daqui a pouco eles estão se beijando e a coisa sobrou para mim. Mas já era um dever do cidadão, nós como cidadãos normais, já era um dever nosso estar fazendo essa denúncia. A diferença é que agora sobrou para o síndico. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Chama o síndico. Chama o síndico. Muito bem, gente. Eu acho que o programa de hoje ele poderia ser muito mais longo. Quem sabe a gente não volta com esse tema um pouquinho mais adiante, tá? Porque vocês viram, tem bastante coisa pra gente falar. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com a maior quantidade de pessoas possível e também de visitar a gente nas plataformas de podcast. Que novidade para vocês, estamos nos podcasts, hein? Grande abraço e até a próxima.